Fala pra gente aqui, explica melhor pra galera, né? Porque emendou a data nisso. Explica pra galera o que a pessoa vai aprender nesse curso, né? Qual é o conteúdo, o que vai ajudá-la no dia a dia dela enquanto profissional. Legal. Vamos lá, vamos começar o seguinte. Hoje, né, até mesmo pela própria questão epidemiológica, o fisioterapeuta que está atualizado, ele sabe que ele tem que se preparar para receber pacientes com dor lombar inespecífica. Isso a gente sabe, porque a prevalência é muito mais alta. Além disso, o fisioterapeuta ele tem que estar preparado para atender aquela população que está com dor crônica. Perfeito. Só que, como começou a falar muito sobre isso, aquele paciente que apresenta uma dor lombar específica, oriunda de uma compressão de raiz por hérnia de disco, que tem um bom prognóstico de melhora, ou por conta de uma estenose de canal, tá? Esse paciente está ficando meio que ali de canto. O que a gente está percebendo é que os colegas não estão sabendo lidar com essa situação, pegar aquele paciente uma fase aguda e oferecer para ele um tratamento adequado. E assim, reitero, tem que avaliar a condição clínica desse paciente para ver se é um paciente elegível para receber um tratamento conservador. E quando eu digo tratamento conservador, de preferência, que seja um tratamento conservador, o médico associado à fisioterapia. Então, assim, o primeiro ponto é esse, tá? Mostrar para o profissional, como é que você vai proceder com uma avaliação? Como é que você vai diferenciar se é uma condição de gravidade presente, se a condição é específica, mas que cursa com um bom prognóstico para o tratamento conservador ou não? É o paciente que vai precisar sair do seu consultório e procurar um neurocirurgião ou um especialista de coluna para fazer o tratamento cirúrgico. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro fator, uma outra coisa interessante aqui é o seguinte: a nossa proposta, ela não é só oferecer o tratamento conservador, né? O paciente está ali naquela crise de dor aguda por uma hérnia de disco ou uma estenose de canal. Vamos imaginar, beleza, a gente sabe que a maioria tem um bom prognóstico para o tratamento conservador, né? O prognóstico, na verdade, dentro da história natural, ele é muito favorável. E aí, fazendo o tratamento conservador adequado, esse paciente vai melhorar bem. Então, a ideia, primeiro objetivo é oferecer o tratamento adequado para evitar a cronificação. É pegar o cara no momento agudo para evitar que ele cronifique. Já fazer rastreio de alguma alteração cognitiva e comportamental que está disfuncional e que pode colaborar para a cronificação. É identificar tudo isso, né? E o segundo ponto que é interessante uma vez que essa pessoa tenha uma condição de gravidade que necessariamente ela vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, como fazer a reabilitação no pós-operatório? Então, a gente entra não só fazer o tratamento conservador, como também fazer o tratamento pós-operatório, né? A nossa proposta está vindo aqui. Esse paciente evoluiu, fez uma cirurgia, fez uma artrodese, 1, 2 níveis. Como é que a gente faz o pós-cirúrgico, tá, dessa artrodese? Vocês conhecem as diversas técnicas cirúrgicas? Como é que o fisioterapeuta deve proceder? Ele já pode entrar logo no primeiro dia de pós-operatório ou ele tem que esperar um pouquinho? O que as evidências atuais mostram para a gente? Então, a ideia, e por isso, né, o título, né, de reabilitação avançada, porque a ideia é ensinar o passo a passo, o que você tem que fazer. Então, paciente com uma crise aguda, dor específica, legal, não tem gravidade presente, vamos fazer o tratamento conservador. Aí o que nós vamos oferecer de intervenção? A intervenção nós vamos trabalhar desde a educação, como fazer educação, tá? Até mesmo, vamos lá, uso consciente de recursos. Será que tem algum recurso que pode ajudar o clínico nesse momento? Que vai auxiliar o clínico a controlar esse quadro de dor aguda? Será que tem algum recurso que, somado à terapia manual, potencializa o meu ganho com esse paciente? E nós vamos ver os diversos momentos clínicos que essa pessoa pode se encontrar. Isso que eu queria que você falasse, porque que momento, né? Sempre a dúvida quando a gente está estudando, ou está na faculdade, ou acabou de se formar, ou está com dúvida de atender algum paciente,
sempre a dúvida em que momento usar o quê? Né? Em que momento que eu posso usar a terapia manual, em que momento que eu posso usar o recurso, o exercício, né? Exato. A ideia é essa, é a gente entender que tem que trabalhar educação, a gente pode utilizar alguns recursos, terapia manual, o que dentro da terapia, do universo da terapia manual que a gente pode estar utilizando. E os exercícios, mas principalmente saber como combinar as intervenções entre si e em qual momento usar cada uma delas. Isso é primordial, tá? Isso no curso é bem explicado, é bem falado. Isso, né? E aí, detalhe, não só na teoria, vai ter prática de tudo isso, né? Sim, prática. Presencial. Total, né? presencial. Então nós vamos pegar essa parte, vamos passar direitinho para o aluno, para ele entender. É um negócio muito específico, tá? Bem específico. Além disso, e nós vamos ver, tanto para esse paciente que não tem indicação cirúrgica, quer fazer o tratamento conservador, fisioterapêutico, como para aquele que fez o tratamento cirúrgico por necessidade e agora precisa de uma mão de obra especializada para fazer o pós-operatório. Na parte inicial, a gente vai falar das características epidemiológicas, vamos falar das classificações da lombalgia, e aí no exame subjetivo e objetivo, vamos aprender a classificar e ver se existe condição de gravidade presente ou não, tá? Depois, nós vamos trabalhar também com o diagnóstico diferencial, como que a gente faz o diagnóstico diferencial, que é muito importante, até mesmo para não ficar tratando o paciente desnecessariamente, ou falando com o paciente... E aí, uma coisa legal que eu vou complementar aqui, né, já pegando um gancho. Exames por imagem, nós vamos falar muito de radiografia, mas eu vou bater muito forte na ressonância magnética. O que a gente deve olhar e o que é... Como que a gente faz a solicitação dessa ressonância? Quando há necessidade, tá? E a gente utilizar a própria ressonância magnética do paciente, quando vem, como uma ferramenta, né? Você sabe fazer a leitura, legal, mas a utilização da ressonância como uma ferramenta para se trabalhar a educação em dor com esse paciente. Então, assim, nós vamos pegar essa ressonância magnética, o profissional, o aluno que for fazer essa formação, vai aprender a fazer a leitura. Ele vai ver 8 pontos essenciais que ele precisa focar na imagem de ressonância magnética. Diferenciar uma imagem ponderada em T1 e T2, né? Quando que é um, quando que é o outro, o que uma mostra pra gente, o que a outra mostra pra gente. Mas principalmente assim, entender que achados de alterações estruturais, tá? Estão presentes em ressonância magnética, em imagens de ressonância magnética, em indivíduos assintomáticos. Então, quando que aquele exame de ressonância é importante e quando que ele vai modificar uma conduta? Quando que ele é importante? Quando que ele modifica a maneira de fazer o manejo? Então, tudo isso nós vamos falar, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Eu acredito que é isso, tá? Aí nós vamos falar da prescrição de exercícios, critérios para alta e discussão de casos clínicos, tá? E tem um bônus, que eu quero falar de um bônus aqui bem especial para a galera que fizer, tá? Quem fizer a inscrição até o dia 20 agora de maio, tá? Quem se matricular nessa formação até o dia 20 de maio, além do desconto, porque a gente ainda tem cota de bolsa disponível, vocês vão ganhar uma consultoria para aprender a fazer reembolso desse serviço. Tá? Você vai trabalhar com... Tem gente pagando curso de reembolso separado, né, Wagner? Imagina, a pessoa já aprende a tratar, aprende o tratamento e já ganha um formato de cobrar isso, de ganhar esse dinheiro de uma maneira que vai ficar bom para eles, né? Pra gente poder... Isso é muito legal. Assim, ó, como é que você vai vender isso particular e como é que você vai trabalhar a estratégia de reembolso para converter o seu cliente. Então, é um bônus que nós estamos dando para quem fechar com a gente até o dia 20, tá? Fechando até o dia 20, você vai ser presenteado com uma super consultoria sobre reembolso e venda técnica de serviço. Ótimo. Ô, Wagner, só para a gente finalizar aqui, que já vamos finalizar, eu faço um chamado aí para todos os nossos alunos, né? Em especial, eu que dou a maior parte do curso e dos meus alunos de Pilates,
que faça esse curso, porque chegam muitos pacientes com hérnia de disco, com hérnia de disco não, com esse diagnóstico nos estúdios de Pilates e paira um monte de dúvida, se pode, se não pode fazer exercício, que momento que vai fazer esse exercício, se vai ficar no estúdio, se a gente vai levar ele para o consultório por um determinado período, depois vai para o estúdio, se vai ficar no estúdio mesmo. Então, assim, o pessoal que está em estúdio de Pilates, lógico, eu estou chamando os meus alunos, porque eu tenho mais intimidade, mas assim, para todo mundo, até quem não fez curso com a gente de Pilates, né, eu acho legal, vai te dar bastante... vai te ajudar bastante nesse momento ali, né? Com esses pacientes, com esse perfil, né? E é bom você falar isso daí, porque assim, às vezes a gente passa, né, avaliações de qualidade interna, a gente questiona os nossos alunos, e muito do que a gente recebe de informações é que, assim, a pessoa geralmente, poxa, eu vou fazer um curso desse, mas como é que depois eu vou conseguir ganhar dinheiro com esse curso? Né? Poxa, eu vou ter uma formação diferenciada, eu acredito, mas eu não vejo como que eu posso ter o retorno desse investimento. E aí eu venho aqui para te falar, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo agora ou vai me ouvir depois. É por isso que a gente insere tanto a parte de reembolso nos nossos cursos, quanto a parte de venda técnica de serviço, porque você tem que aprender a comercializar isso e não ficar dependente só de trabalhar ali naquele ciclo vicioso do plano de saúde. Tem que extrapolar, abrir a cabeça, porque existe um mercado, principalmente o paciente com uma crise aguda de hérnia de disco, é um paciente que fica com você por pelo menos umas 6 semanas, tá? Ele vai ficar com você pelo menos umas 6 semanas e pode chegar pensando não no sintoma, mas num tratamento adequado até umas 12, 24 semanas. Se você tem informação em Pilates, melhor ainda. Porque o que vai acontecer? Você vai saber fazer o manejo da parte sintomática, e é o maior transtorno para o profissional, tá? E depois você já vai saber quando que você pode entrar e como você vai entrar com esses exercícios. Então você vai usar o Pilates da maneira como ele deve ser utilizado, como uma excelente ferramenta para levar exercício para os seus pacientes. Então acho que assim, taca a faca e o queijo na mão. É isso mesmo. Acho que foi, né, Wagner? Acho que já tá bom, já demos passamos as informações, né? Você já passou as informações necessárias. Isso aí, pessoal que não assistiu do começo, a live tá curtinha, entra, dá tempo, dá para você assistir desde o começo para você conhecer esse nosso curso, para você saber as informações e já as dicas dadas aqui, que o professor Wagner, só explicando o curso, ele já deu um monte de dica de atendimento, né, de como deve ser esse caminho desse atendimento, tá bom? Mas, pessoal, compartilhem aí, curtam, salve, né? Faz todo aquele caminho bonitinho aí da nossa live para distribuir mais, para a gente conseguir trazer mais conteúdo para vocês sempre, beleza? Quer falar mais alguma coisa? Canal, não esquece de também, vai no nosso canal da Científica Educacional no YouTube, tem um monte de conteúdo para vocês, tá? Que a gente está vindo produzindo aí ao longo de umas 4 semanas, tem muita coisa legal para vocês, principalmente a galera que tem dúvida na avaliação da coluna cervical, o pessoal que trabalha com quiropraxia, com osteopatia, com terapia manipulativa ortopédica, enfim, vai mexer na cervical, tá com dúvida, tem medo, tá inseguro, tem um passo a passo teórico, tá? A gente destrinchou o framework, depois tem uma sequência de avaliação, a gente filmou toda a parte de avaliação. E já vou aproveitar, vou falar agora. Você que está me assistindo, vai me assistir depois. Se você quiser a ficha de avaliação que respeita esse modelo, não só da coleta do histórico, tá? Coleta de fatores de risco, de tudo, mas também do passo a passo do exame físico, manda uma mensagem para mim no direct. Manda uma mensagem para mim no direct, eu mando para você a ficha de avaliação. É um e-book, no formato de um e-book, mas sempre indo ali, fica facinho de você aplicar no seu paciente. Tem tudo que você precisa saber. Valeu? Gente, obrigada. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchauzinho, Armin.